É uma casa portuguesa, com certeza. Se você já ouviu essa frase, eu imagino que você tenha Portugal também no cantinho do seu coração. Por isso, o nosso episódio de hoje do Nacionalidade Raio-X vai falar justamente para você que é cônjuge ou vive em união estável com um português, como você pode também adquirir a nacionalidade portuguesa. Deixa eu me apresentar antes de qualquer coisa. O meu nome é Rafael Teixeira, eu sou advogado no Brasil e em Portugal e eu ajudo você a conquistar a sua cidadania portuguesa de uma forma clara e sem desperdício de tempo e de dinheiro. Hoje a gente inicia esse programa do Nacionalidade Raio-X, que é o 5º episódio, justamente para permitir e tirar suas dúvidas em relação a é casado com português ou vive em união estável com português? Pode ter o direito à nacionalidade portuguesa? Segue a vinheta. Eu tenho certeza que um dia você precisou fazer um raio-x para verificar ali algum problema de saúde e ter o diagnóstico preciso daquele problema. Assim como na medicina, o nosso programa Nacionalidade Raio-X ele tem o intuito de fazer um raio-x de todos os problemas e questões envolvendo o direito da nacionalidade portuguesa e que a gente possa, obviamente, ali também te dar um diagnóstico preciso, qualificado, para que você não saia com dúvidas por aí perguntando para pessoas que efetivamente não têm ali o domínio técnico dos processos de nacionalidade. Por isso, fique ligado, hoje o nosso episódio ele é muito especial porque ele envolve ali grandes elementos e grandes questionamentos. O nosso programa do Nacionalidade Raio-X, ele já tem ali a característica de ser um perguntas e respostas. Mas hoje a gente vai além de um perguntas e respostas. Eu relacionei aqui porque nos últimos tempos a gente recebeu inúmeras mensagens, inúmeras perguntas de questões que tinham a ver com questões que eram mitos da nacionalidade portuguesa, pelo casamento, pela união estável, situações que realmente não eram muito claras e elas eram muito mais do que perguntas. Então a gente separou esse programa, esse Nacionalidade Raio-X, falando ali contextualização mais a fundo, uma contextualização que vai ser, obviamente, a gente vai quebrar alguns paradigmas e a segunda parte do programa, desse mesmo programa, a gente vai responder aí perguntas e respostas da nossa audiência, perguntas que apareceram aqui, seja no YouTube, seja no nosso e-mail, seja no nosso Instagram, nas nossas redes sociais em geral, a gente vai começar a responder esse tipo de dúvida também. Ou seja, se você tem alguma questão, algum ponto, alguma dúvida, não deixe de colocar a sua dúvida, porque obviamente a gente vai analisar, vai responder, vai verificar se isso entra também no próximo Nacionalidade Raio-X. Ok? Então, para começar esse programa, eu precisava, antes de qualquer coisa, te falar o seguinte. Esse vídeo ele é um complemento de um vídeo anterior em que a gente fala sobre processos de nacionalidade pelo casamento. Esse vídeo ele vai ser um somatório de várias questões que apareceram ao longo desse caminho, mas no outro vídeo você vai ver que a gente vai ter detalhado ali questões de requisitos, algumas questões relacionadas a documentos. Então, esse vídeo ele não vai falar essencialmente desses pontos, dessa matéria, mas ele vai complementar e trazer ali alguns outros pontos muito quentes que a nacionalidade portuguesa pelo casamento e pela união estável é necessário a gente analisar, tá? Então, analisando esse primeiro ponto, deixando você consciente de que esse é o segundo vídeo ali de uma segunda série, na verdade, né? Uma outra parte daquele vídeo, complementar aquele vídeo, não deixe de assistir o anterior. Então a gente começa aqui falando sobre mitos e paradigmas que envolvem o processo de nacionalidade como cônjuge ou como companheiro. Para ser bem iniciar do básico, começar do começo, eu preciso te lembrar o seguinte. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas eu vivo em união estável, eu preciso casar, eu tenho que casar para adquirir o direito à nacionalidade portuguesa ou serve como união estável? Bom, pessoal, é muito importante que vocês percebam o seguinte, qualquer tipo de fundamento aqui para a gente adquirir a nacionalidade portuguesa, seja por filho, por cônjuge, por neto, ele passa ali por dentro de um princípio que a gente chama de princípio da unidade familiar. O que é o princípio da unidade familiar? Ele diz que a família deve compartilhar inúmeros elementos e a nacionalidade também. Então ela deve permanecer unida em vários setores, inclusive nas respectivas nacionalidades.
Por isso que a lei permite que várias pessoas que não nasceram em Portugal, mas que têm eventualmente ali ascendentes ou eventualmente cônjuges, no caso, a pessoa possa adquirir essa respectiva nacionalidade, porque pelo direito internacional da nacionalidade, o princípio da unidade familiar, ele é um princípio base de relação dessas pessoas, tá? Então, o princípio da unidade familiar, ele veio ao longo do tempo também sofrendo diversas alterações, diversas novas interpretações, porque antigamente a nossa sociedade era uma sociedade que não enxergava a família como uma família que não fosse constituída civilmente, ou seja, que a sociedade não enxergava a união estável como uma forma de família. Mas o direito, como a gente sempre fala, o direito é uma matéria mutável ao longo do tempo, em que tem ciclos em que a gente valoriza determinados momentos, determinadas circunstâncias, e momentos que a gente não valoriza tanto essas circunstâncias, e obviamente a gente vai tutelando, a gente vai garantindo direitos conforme a evolução da própria sociedade. E assim também foi com a união estável. Claro, é nítido que no Brasil hoje a união estável ela se iguala ao casamento. Ser unido de forma fática, viver em união estável, significa no Brasil também ser casado com aquela pessoa. Porém, é importante destacar que em Portugal não é dessa mesma forma. Porém, apesar de não ser dessa mesma forma, Portugal possibilita sim que uma relação fática, uma relação que não está ali com uma certidão de casamento, não casou no civil, que essa relação tenha o envolvimento do princípio da unidade familiar, porque são família. Os conviventes que eles vivam como família, essas famílias também podem compartilhar a nacionalidade portuguesa. Mas, como eu disse, não é o mesmo instituto como é no Brasil, em que a união estável se iguala ao casamento em todos os elementos. Em Portugal não é dessa forma. Obviamente a nível sucessórios, mas aqui a nível de processo, o direito é concedido, mas o processo de nacionalidade para uma pessoa que vive em união estável, ele é diferente. Ele é muito sensível. E, obviamente, entra o segundo mito que eu quero te falar, que é relativamente à mudança da interpretação na forma do processo da pessoa que viveu e vive em união estável com o português. Se você for reparar ao longo do tempo, se você for fazer uma pesquisa profunda na internet sobre processo de nacionalidade para união estável, você vai verificar o seguinte. Você vai avaliar que várias pessoas traziam interpretações de processo que era feito em Portugal, processo que era feito no Brasil antes, escritura pública que poderia ser válida ou não. O que acontece? Antigamente existia a possibilidade, porque no Brasil é totalmente válido, que uma união estável seja registrada a partir de uma escritura pública. Porém, aqui em Portugal não é. Aqui em Portugal, a união estável ela pode ser reconhecida de outra forma, mas quando a gente fala de nacionalidade através da união estável, a gente verifica que o artigo da lei ele diz especificamente que precisa de uma sentença em Portugal que reconheça essa união estável. E aí é que morava o problema, aí é que estava o problema, porque a lei não era clara se esse processo ele era para ser feito para quem vinha de fora, conforme o entendimento da legislação de lá para ser internalizado em Portugal ou não. Então, as pessoas começaram a ter ali diversos julgamentos sobre o mesmo tema que variava, obviamente, de processo para processo, de tribunal para tribunal. Por quê? Portugal não reconhece a união estável pela escritura pública. Então, quando os brasileiros tinham uma escritura pública que dava direitos no Brasil a pessoa ser reconhecida como um convivente de um nacional brasileiro, por exemplo, ela tinha todos os direitos no Brasil. Mas quando ela precisava fazer valer o seu direito em Portugal, obviamente, ela se via prejudicada. Por quê? Dizia-se na altura duas circunstâncias. Ou ela poderia fazer um processo de uma ação declaratória de união estável no Brasil. Essa ação declaratória depois viria para Portugal para passar por um processo de revisão e confirmação de sentença estrangeira,
ou ela poderia arriscar as fichas dela e dar entrada nesse processo de revisão de sentença com escritura pública. Porém, o que aconteceu é que, na verdade, os processos de revisão de sentença por escritura pública passaram a ter entendimentos diferentes de uma sessão para outra. Uma turma, um desembargador, compreendia que valia a escritura pública como sentença e confirmava aquela sentença em Portugal. A turma do lado não reconhecia e, no final das contas, ficava ali uma insegurança jurídica complexa a ponto de, no ano passado, o tribunal efetivamente desenvolver uma uniformização de jurisprudência. Então, o judiciário português, hoje em dia, já tem o seguinte entendimento: para fazer valer uma união estável de fora em Portugal, não é mais através do processo de revisão e confirmação de sentença estrangeira. Agora, o que vale para fins de nacionalidade aqui em Portugal, a gente tem que entrar com uma ação num tribunal civil português. E uma ação ali mais teoricamente num tribunal inferior, mas que obviamente agora passa por uma questão de análise de provas um pouco mais complexa. Ou seja, se você teve um processo desenvolvido no Brasil de ação declaratória de união estável, ele, aqui em Portugal, ele não vai ser revisto e confirmado. Ele vai passar ali, eventualmente, como um meio de prova apenas para a confirmação do Poder Judiciário, enquanto a escritura pública também vai passar ali pela confirmação do Poder Judiciário apenas como meio de prova. Ok? Então, fique atento, porque, na verdade, se você fizer a pesquisa hoje, você vai ver muitas notícias de 2021 e início de 2022 que davam várias opções e vários caminhos, sendo que, hoje em dia, ele já está uniforme e é um único caminho que se tem que seguir, ok? Então, além desses fatos, é importante te dizer que a gente já tem aqui um vídeo também falando sobre nacionalidade portuguesa, quando que é importante fazer com advogado. A gente precisa, nesse caso, te falar que da união estável você precisa sim de um advogado, porque como se trata de um processo judicial, tudo que vai a tribunal necessita do acompanhamento de um advogado, ok? E que esse advogado seja regularmente inscrito na Ordem dos Advogados Portugueses. Esse foi o segundo mito, o segundo ponto de super relevância. E o terceiro ponto que eu preciso te falar também, e que para mim foi até uma surpresa, porque as perguntas começaram realmente a pipocar nesse sentido, é que muitas vezes as pessoas perguntam: eu casei com português, mas eu vivo na Suíça, na França, nos Estados Unidos. Eu posso ter direito à nacionalidade portuguesa? Vamos lá. Se a gente for analisar todo o contexto dessa pergunta, obviamente a gente precisa dizer que uma coisa, o morar fora de Portugal, não impede a pessoa de ter o direito à nacionalidade portuguesa. Por quê? Os requisitos eles podem ser elencados da seguinte forma: você tem que ter pelo menos 3 anos de casamento com um português. Você não pode ter praticado nenhum crime punível com moldura penal superior a 3 anos pela lei portuguesa. Você não pode representar um perigo à ordem pública portuguesa também, ou eventualmente alguma restrição ali a nível internacional. Você também não pode trabalhar com uma atividade que ela não seja de caráter não técnico, ou seja, você não pode ter um cargo de autoridade. E o quinto requisito também, você tem que provar os laços de efetiva ligação com a comunidade portuguesa. Porém, é justamente esse último elemento que a gente precisa desconstruir. Por quê? O requisito de efetiva ligação à comunidade portuguesa, ele pode ser comprovado de muitas formas. Uma delas, por exemplo, é que esse casal tenha um filho português de origem e, obviamente, 3 anos já são suficientes para a pessoa pedir a nacionalidade portuguesa, caso preencha os outros requisitos também e tiver esse filho de nacionalidade portuguesa de origem, já consegue aí comprovar que ela supriu esse requisito. Porém, há outros elementos, como, por exemplo, 5 anos de casamento, caso a pessoa seja natural e nacional de um país de língua oficial portuguesa, ou, eventualmente, ali, se ela tiver 6 anos, mesmo que ela não seja natural e nacional de um país de língua oficial portuguesa, ela confirma, ela presume ali a efetiva ligação à comunidade nacional. Porém, se ela não tiver nenhum desses elementos de efetiva ligação, o que vale, às vezes, pode ser também a residência em Portugal. Mas não significa que, se você não tiver residência em Portugal,
você não pode pedir a nacionalidade portuguesa pelo casamento. Você pode sim, desde que se comprove os requisitos anteriores e a efetiva ligação à comunidade portuguesa, ok? Então, solidificado esse ponto, a gente agora vai para um último elemento que eu acho que vale a pena aqui a gente conversar, é que, na verdade, os processos eletrônicos agora, a plataforma online do IRN já permite que a gente dê entrada em processos de nacionalidade pelo casamento. Sim, e outras tipologias também, mas pelo casamento a gente não precisa sequer enviar os documentos originais. Ria um pouco comigo, porque apesar de ser um processo online, a gente, nos processos ali que são de nacionalidade originária, como filho, como neto, a gente ainda tem que enviar o documento físico para a conservatória pelos correios. Mas, diferentemente desses casos, os processos que são desenvolvidos para cônjuge, por exemplo, eles não enquadram ali naquela tipologia em que a gente tenha que submeter os documentos físicos. Porém, é importante que o advogado que instruir o seu processo, ele fique com os documentos armazenados por pelo menos 10 anos, que é o que, obviamente, manda a lei, em caso de uma necessidade de uma consulta posterior da conservatória. Ok? Então, essa foi a introdução e alguns requisitos também, aquelas questões iniciais do processo de nacionalidade para pessoas que são unidas de fato, por união estável com um português e também em relação ao casamento. A partir de agora, a gente avança para o nosso perguntas e respostas. A primeira pergunta, ela diz o seguinte: sou servidor público, especificamente analista do judiciário. Esse cargo configura o impedimento para o exercício de funções públicas? Gente, essa pergunta ela é muito recorrente, por quê? Porque a nacionalidade para cônjuge, para companheiro, ela tem justamente aquela necessidade de você provar que não exerce uma atividade de autoridade, tá? Um cargo de autoridade, como juiz, desembargador, eventualmente polícia militar ou seja, parte dos quadros das Forças Armadas, como Exército, Marinha ou Aeronáutica. Porém, existem outras funções públicas que as pessoas exercem que pode deixar ali algum tipo de contestação e dúvida em relação ao tipo de profissão, se pode ser considerado um cargo de autoridade ou não. Vamos lá, antes da gente partir para esse ponto, eu quero te mostrar o porquê que esse requisito ele é importante. Porque muitas vezes as pessoas falam, mas eu vi alguém que conseguiu, alguém que não conseguiu, enfim, para que a gente possa entender o motivo. Sempre que a gente fala em relação à nacionalidade portuguesa ou qualquer outra nacionalidade, a gente está falando que existe ali um sentimento de pertença a uma comunidade. Esse sentimento de pertença, ele é um requisito subjetivo do direito internacional da nacionalidade e que ele está presente de uma forma muito velada, pouco falada, em todas as nacionalidades, em todos os direitos que concedem aquela nacionalidade a um determinado cidadão, seja ele cidadão originário ou não. Então, a gente também começa a observar que a nacionalidade ela pode ser concedida de duas formas, ou de uma forma originária ou de uma forma derivada. O que é cada uma? As nacionalidades originárias normalmente se vinculam a dois elementos também, que são elementos do sangue ou do solo. O direito pelo sangue, o ius sanguinis, ou ius soli, que é o direito pelo solo. Aquela pessoa que nasce naquele local ou aquela pessoa que tem ascendente. Essa nacionalidade é uma nacionalidade originária, que de certa forma você consegue enxergar que existe um sentimento de pertença. Por mais que eventualmente a pessoa não nasça naquele território, ela tem pessoas próximas que fazem com que aquela cultura, de certa forma, possa ser passada para as gerações subsequentes. Ou se, eventualmente, a pessoa nasceu naquele país, obviamente, ela tem ali uma ligação de nascimento com aquela comunidade. E quando a gente pega uma nacionalidade que vai ser adquirida pela via derivada, ou seja, a nacionalidade pode ser ius soli e ius sanguinis, mas aquela nacionalidade que é adquirida eventualmente pela via derivada, a gente vê que é um resto daquilo que o Estado permite, que o governo permite que aquele cidadão adquira. E eu vou te dar exemplos muito clássicos e até te provar que existe, de certa forma, um sentimento de pertença a uma comunidade mesmo quem não é cidadão originário. Vamos supor que você resida em algum país por X anos.
E depois daquele período, o país te concede a nacionalidade pelo tempo de residência. O tempo de residência e a nacionalidade pelo tempo de residência significa que o país ele verificou, obviamente, se preenchidos alguns requisitos, que você integra também aquela comunidade e aquela cultura. Você tem um sentimento de pertença que te fez residir durante tanto tempo naquele local, entendendo os costumes, a cultura, as tradições e, obviamente, se integrando a essa comunidade. Essa é muito fácil a gente ver. E, obviamente, cada país tem o seu tempo. 2 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos, 15 anos. Cada país vai ditar a sua regra para dizer quando que a pessoa realmente se sente pertencente àquela comunidade. Existe também uma outra maneira que, com certeza, você já ouviu falar, que é a pessoa que adquire uma nacionalidade de outro país através de um investimento. Sim, a pessoa que paga, eventualmente, para comprar imóveis, ela investe um capital naquele local, seja investimento financeiro, investimento bancário, coloca o dinheiro para circular no país, ela pode, eventualmente, ter aquela respectiva nacionalidade daquele país. Quando isso acontece, significa que o país reconheceu o investimento econômico como um sentimento de pertença, um sentimento pertencente pelo lado econômico daquele respectivo cidadão que agora vai se naturalizar. E, obviamente, a gente também tem ali um elemento que é o casamento. O casamento, ele também é uma forma de você estar pertencendo a alguma outra comunidade, uma pessoa que casa com alguém de outra nacionalidade, porém, Portugal, na sua total autonomia de identificar quais que são valorados, ele reparou que o casamento, na verdade, ele não é algo tão forte que pode causar um sentimento de pertença comparado a outras tipologias e, obviamente, a própria nacionalidade originária daquela pessoa que se naturalizou portuguesa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, lá atrás, quando a legislação começou a ser construída e começou a ser desenvolvida, começaram a perceber que existe, eventualmente, um risco daquilo que a gente chama de crime à lesa pátria. Ou seja, num eventual conflito armado que tenha armado ou não armado, entre Portugal e o país da nacionalidade daquela pessoa, cujo cargo público de autoridade foi exercido e tenha tido ali, obviamente, autoridade, sentimento de pertença e cumprimento de dever com aquele país, pode ser que aquele nacional ele valorize mais a sua nacionalidade originária em detrimento da nacionalidade portuguesa. Ou seja, Portugal entendeu que para os casos de casamento, a pessoa poderia ali, eventualmente, num conflito, valorar a sua nacionalidade originária. Um último ponto é importante te falar também, porque não confunda o sentimento de pertença com os laços de efetiva ligação. Os laços de efetiva ligação são requisitos que podem ser objetivos ou não, que mostram que aquela pessoa tem ligação com a comunidade. Mas repare que a pessoa pode ter ligação com a comunidade, mas ela não se sentir pertencente a. Ou seja, o direito internacional da nacionalidade consegue separar o joio do trigo, consegue separar esses dois elementos, que por muitas vezes eles podem ser confundidos, mas na verdade tem ali um requisito, uma diferença muito significativa quando a gente analisa com mais frieza. Porque uma pessoa pode ter um filho português e esse filho português faz com que ela também tenha uma ligação com a comunidade portuguesa. Seja por uma questão de registro civil, seja por uma questão de direito internacional privado, porém ela não necessariamente se sente parte daquela comunidade. Por isso que, quando uma pessoa exerce um cargo público de autoridade num eventual conflito entre dois países, o país da nacionalidade originária dela e, eventualmente, Portugal, obviamente, pensa que aquele cidadão ele pode dar maior valoração àquele outro país originário, ok? Agora, indo aqui a fundo nessa pergunta. A pessoa que é analista do judiciário, a pessoa que eventualmente prestou um concurso público, passou no concurso público, ela consegue efetivamente
ser portuguesa pelo casamento? Lembrando que essa restrição é pelo casamento, nada impede que você adquira por outras formas, ok? Eventualmente, essa pessoa pode sim ser. Por quê? Ao que tudo indica, esse cargo de analista do judiciário, ele é um cargo meramente técnico. Por mais que ele seja público, ele é meramente técnico. Seja por questões documentais, para tratar de documentos, ou seja, não é apenas se você for servidor público. Você pode ser servidor público e exercer ali um cargo que seja técnico, que não seja de autoridade. Nesses casos, não há nenhum tipo de problema. Há situações também de pessoas que são professoras do estado, do município ou do governo federal. Então, esses cargos não representam cargos de autoridade, ok? E por isso a pessoa pode, obviamente, também ali fazer o pedido de nacionalidade portuguesa dessa forma como cônjuge. Respondida essa pergunta, a gente avança aqui para a segunda pergunta, que é: eu me casei com um português nos Estados Unidos. Faz um ano. Se eu validar o meu casamento em Portugal, esse ano vai ser contado ou o tempo zera depois que eu transcrever o casamento? Vamos entender aqui o contexto da pergunta. A pessoa casou nos Estados Unidos, ela já casou tem um ano, ela pretende reconhecer esse casamento em Portugal. Nesses casos, ela perde esse um ano do casamento ou não? Bom, gente, para responder essa pergunta, a gente precisa ir lá atrás também. O que é transcrição de casamento? Quando a gente fala de atos de transcrição, a gente está dizendo que um ato que foi celebrado num país A, ele precisa ser reconhecido num país B, ok? Então, esse reconhecimento, ele acontece através da transcrição. Exemplo, um casamento que foi acontecido em Portugal, para ser válido no Brasil, ele precisa de transcrição de casamento. Seja idêntico o óbito, tá? Transcrição de óbito é você praticar, reconhecer um ato que aconteceu, um ato civil, que foi o óbito, num país A, num país B, através de transcrição, ok? Então, entendido isso, eu preciso te contar que existe um princípio aqui na legislação portuguesa, que é o princípio da verdade registral. O que é esse princípio? Esse princípio, basicamente, ele diz que, independentemente de onde você mora, se você tem a nacionalidade portuguesa, o seu registro civil ele tem que espelhar exatamente a realidade da sua vida. Exatamente se você é solteiro, se você é casado, se você é divorciado, independentemente de outra nacionalidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você for solteiro num país A, casado num país B e divorciado num país C, isso vai estar errado aqui para Portugal. Porque o que importa são todos os atos que você praticou ao longo da vida. E esses atos, eles são, obviamente, eles têm que ser reconhecidos em Portugal, e isso é uma obrigação de toda pessoa que adquire a nacionalidade portuguesa. Seja uma pessoa que adquiriu pelo nascimento em Portugal, seja uma pessoa que adquiriu, eventualmente ali por uma questão eventualmente ali uma questão de ser filho de um português, ser neto de português. Então, a verdade registral significa que a pessoa ela é uma, independentemente do local onde ela viva ou independentemente da quantidade de nacionalidades que ela tenha. Então, o que acontece é esse registro, essa transcrição, vai passar aqui por um processo de internalização do direito português para que seja, obviamente, validado. Então, nós temos que avaliar questões como, por exemplo, do regime de bens, se ele é válido em Portugal ou se tem conflito, se questões ali relativas a países que são monogâmicos ou não, até que ponto que existe a validade de um casamento nesse sentido. Obviamente, para a gente que é brasileiro, não é tão diferente assim, mas para países que eventualmente ali sejam países que aceitam outros regimes de casamento ou outras questões familiares, pode ser um pouco mais complexo. Mas por isso que você precisa ali passar pelo processo de transcrição. Mas nesse caso, esse tempo quando a pessoa transcreveu, ela perdeu um ano depois do casamento, tem que ser imediato? Gente, já que a gente iniciou esse papo, eu obviamente tenho a conclusão de que a pessoa não perde esse tempo em que ela foi casada até o dia da transcrição. Por quê? Como a gente já falou, a pessoa é uma e o que acontece é meramente
um espelho do registro civil português, do real estado civil daquela pessoa que casou lá atrás há pelo menos um ano. Então, o que realmente aconteceu aqui não é um novo casamento. A pessoa não está se casando de novo em Portugal. Ela está reconhecendo um ato celebrado na data X, numa data respectiva, agora em território português. Por isso que não perde prazo, não para de contar e não tem que contar a nacionalidade portuguesa a partir daquele momento. Tá bem? Avançando aqui, mais um ponto que é justamente sobre se eu me divorciar, eu perco o direito à nacionalidade portuguesa? Essa dúvida ela foi respondida também num outro vídeo, mas eu faço questão sempre de trazer elementos que possam somar a esse entendimento. E, obviamente, esse vídeo faria muito sentido da gente falar. Eu preciso te relembrar o seguinte: o princípio da unidade familiar, ele é justamente o que vai basear aquela decisão de conceder a nacionalidade portuguesa para alguém que é casado ou que vive em união estável com um determinado português. Esse princípio da unidade familiar, ele é a base e ele justamente é aquilo que também faz com que a gente veja que muito mais do que o divórcio em si, é importante que não haja a interrupção da relação familiar, o fim da família. Tanto é que a união estável, ela não é um casamento. Então, para separar, você não passa por um divórcio. Porém, se você se separar de fato daquela pessoa que você também vive em união estável, você também pode perder, eventualmente, em algumas circunstâncias que a gente vai chegar lá, o direito a pedir a nacionalidade portuguesa. Então, esteja atento que muito mais do que a palavra divórcio, a gente tem que ver se está extinta ou não a relação como família. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que simplesmente se separam, vai cada um para o seu lado, mas, de fato, aquele casamento civil ainda está existente, ok? Então esteja atento que muito mais do que o divórcio, a gente tem que prestar atenção se ainda existe uma relação familiar. O terceiro ponto que eu preciso relembrar vocês é que, para a gente efetivamente responder essa pergunta, a gente tem que ter a noção de que o processo de nacionalidade portuguesa como cônjuge, ele só é concluído, a pessoa só efetivamente tem a nacionalidade concedida a partir da data do registro que concede a nacionalidade àquela pessoa. Isso significa que a pessoa só vai ser reconhecida portuguesa depois daquele período, não antes. Não é que nem uma nacionalidade originária que existe uma ficção jurídica que volta até a data de nascimento dela. Tá bem? Então, para a gente responder essa pergunta, a gente precisa analisar 3 elementos temporais. Solidificados esses pontos iniciais, os 3 pontos temporais, os 3 marcos temporais são: se o fim da relação em família ocorrer antes da entrada do processo, a pessoa perde o direito à nacionalidade? Perde. Não tem mais como pedir a nacionalidade porque houve o fim da família, então não faz sentido fazer valer o princípio da unidade familiar. O segundo elemento e temporal que a gente tem que prestar atenção é se esse fim da relação familiar ocorreu durante o processo. Vamos supor que a pessoa, de entrada no processo, ela está naquele trâmite, ainda está casada, mas ali acontece alguma situação e a família se encerra, acaba-se aquele casamento ou aquela união estável. Nessa situação, tendo em vista que a pessoa só é portuguesa a partir da data do registro, o que há de entendimento hoje em dia é que a pessoa, infelizmente, perdeu o direito à nacionalidade portuguesa também, porque há ali o fim da relação em família, ok? Então esteja atento, porque isso, ainda que seja uma lacuna na lei, são entendimentos que hoje em dia a gente já observa e é um movimento que, teoricamente, a nível científico, eu também não posso discordar. Então, processo, se o fim da relação de família aconteceu antes da entrada do processo, perdeu o direito. No meio do processo, a inteligência da lei também diz que perdeu o direito. Mas se for depois do processo ser aprovado e a pessoa já ter o registro ali que concede o direito à nacionalidade portuguesa. Nesse caso, se a pessoa casou e o casamento foi celebrado de boa fé por parte dos cônjuges, não houve ali nenhuma circunstância que fosse justamente prejudicial à validade daquele casamento, obviamente, a pessoa que adquiriu a nacionalidade, mesmo que tenha sido pelo casamento, ela também tem direito a permanecer com aquela nacionalidade, tá bem?
Então preste atenção que esses são os 3 marcos temporais. A gente sempre tem que avaliar o principal é se muito mais do que o divórcio ainda existe a relação familiar. A nossa 4ª pergunta, em relação ao... No site do IRN pedem um documento comprovativo da minha nacionalidade para fazer a nacionalidade como cônjuge. Esse comprovativo pode ser apenas uma cópia do passaporte ou da identidade brasileira? Vamos lá. Quando tem essa situação, a gente precisa, obviamente, analisar o seguinte. O documento válido internacionalmente que comprova a sua nacionalidade, independentemente de qual for, brasileira, cabo-verdiana, angolana, francesa, suíça, italiana, é o passaporte. Ele é o principal que internacionalmente é aceito. Outros documentos que comprovem a nacionalidade para fins do processo de nacionalidade portuguesa, eu recomendo que sejam apresentados aqueles documentos que, obviamente, são vistos de forma inequívoca a sua nacionalidade. Um exemplo clássico. Vamos supor que você seja brasileiro, nesse caso, o RG ele pode ser concedido, ele é concedido normalmente para brasileiros apenas, ou para aquelas pessoas que o Brasil tem ali um acordo de reciprocidade, um acordo de igualdade de direitos e deveres. Então, os portugueses no Brasil podem também ter o RG. Mas, via de regra, esse documento é um documento inerente aos próprios cidadãos daquele país. Então, se você, independentemente de ser brasileiro ou não, vamos supor alguém que seja da Angola, Cabo Verde, Moçambique, a gente tenha essas pessoas desses países, os seus bilhetes de identidade, eles também podem ser utilizados como comprovativo de nacionalidade, desde que eles sejam ali documentos unicamente e exclusivamente emitidos pelos seus próprios nacionais, ok? Então, esteja atento que, na verdade, não há grande mistério nesse elemento. A gente sempre tenta utilizar o passaporte, mas caso a pessoa esteja com o passaporte caducado, ou eventualmente ela nunca teve o passaporte, porque não é um documento obrigatório também, ela pode, obviamente, apresentar ali outros documentos que comprovem a nacionalidade portuguesa, a nacionalidade dela, desde que sejam documentos inerentes àquela própria nacionalidade. E a nossa 5ª e última pergunta do Nacionalidade Raio-X é: se eu tirar a cidadania pelo casamento, eu perco a brasileira? Gente, eu fiz questão de botar essa pergunta porque no dia 12 de setembro houve uma atualização. Sim, a Câmara dos Deputados no Brasil aprovou o projeto de emenda constitucional que fazia com que agora vai fazer com que os cidadãos brasileiros que se naturalizem, ou seja, que adquiram ali uma nacionalidade que não é originária, os brasileiros vão poder continuar sendo brasileiros, eles não perdem mais a nacionalidade brasileira. Ou seja, a gente tem aqui um indicativo de que no futuro, independentemente da nacionalidade que a pessoa for adquirir, seja ela uma nacionalidade originária ou uma nacionalidade derivada, ela não vai perder a nacionalidade brasileira. Então, hoje, a lei, a Constituição da República Federativa do Brasil prevê sim a perda da nacionalidade em caso de naturalização. Porém, isso já está muito consolidado, já tem o projeto de emenda constitucional já avançou muito e, obviamente, a gente espera aí um avanço na legislação que, obviamente, vai trazer muito benefício para quem está no Brasil e para quem não está no Brasil. Então, se esse projeto efetivamente, ou quando esse projeto ele vai entrar em vigor, a gente ainda não sabe, por isso que é importante que vocês se liguem aqui no canal, estejam atentos que as alterações e as novidades a gente vai comentando sempre com vocês. Mas, no geral, a nossa ideia, fazendo um exercício de futurologia, é que a gente já vê bons resultados nesse sentido. Ok? Por hoje, minha gente, é só. O nosso programa Nacionalidade Raio-X, o nosso 5º programa Nacionalidade Raio-X, chegou ao fim. Caso você tenha visto que esse conteúdo foi um conteúdo de valor para você, não se esqueça, deixe seu like, contribua aqui com o canal, é de graça. Também não se esqueça de se inscrever no canal, assinar o sininho das notificações, porque você assim vai ser notificado de todas as vezes que a gente trouxer um conteúdo, uma informação de valor, um conteúdo que vai te ajudar a adquirir, a conquistar a sua nacionalidade portuguesa de uma forma clara e sem desperdício de tempo ou de dinheiro. Afinal, ninguém gosta de perder tempo e nem dinheiro. Por isso,
Obrigado por tudo, por vocês que ficaram aqui. Deixem nos comentários, eventualmente, alguma dúvida que a gente vai fazer aquela análise para que a gente faça também um raio-x nesse caso. E, obviamente, eu volto numa próxima com mais vídeos e mais dicas. Mas, no final das contas, deixa eu mandar uma mensagem para você. Você é único e o seu projeto de vida também. Até o próximo vídeo.